Boa noite, galera! Tá muito fraco. Boa noite, galera! Bora, gauchada. Glória a Deus. Feche seus olhos onde você está. Jesus, nós te honramos nessa noite. Tu és tudo que nós temos. Jesus, eu te convido a encontrar no nosso meio, Jesus, liberdade para tocar os nossos corações, para transformar em nós aquilo que precisa ser transformado, Jesus. Espírito de Deus, eu oro para que o Senhor repouse sobre nós. Eu oro para que o Teu Espírito venha como um peso de glória sobre nós nessa noite. Jesus, eu oro para que nós não venhamos participar de mais um culto na nossa agenda semanal, mas que essa noite possa ser marcada em nós de uma forma que nós jamais imaginávamos, porque o Senhor é um Deus que faz além do que nós podemos pensar ou imaginar. Então, Jesus, eu oro para que a nossa expectativa não esteja em homens, não esteja em alguém, mas que a nossa expectativa venha ser direcionada ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que contém toda a sabedoria, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, aquele que era, que é e que há de vir. Jesus, Tu és tudo o que nós temos, e nós engrandecemos o Teu nome nessa noite. Jesus, nós precisamos do Senhor. Não nos deixa fazer um culto sem o Senhor, não nos deixa cantar sem o Senhor, não nos deixa ministrar sem o Senhor. Nós dependemos da Sua presença, amado da nossa alma. Então, Espírito de Deus, eu oro para que o Senhor possa encontrar liberdade em nosso meio, para transformar tudo que em nós precisa ser transformado. Jesus, que a Tua palavra venha como uma espada de dois gumes, separando tudo que há em nós, Jesus, para que nós venhamos nos parecer mais com o nosso Senhor, para que nós venhamos nos parecer não com o mundo ou com a agenda do mundo, mas que nós venhamos nos parecer com aquele que é o nosso Senhor. Jesus, por favor, encontra habitação em nós nessa noite. Aonde o Senhor está, nada permanece igual. Então, Jesus, por favor, anda no nosso meio. Encontra nessa noite em Gravataí uma casa de Betânia para que o Senhor possa habitar. Encontra nessa noite em Gravataí um lugar onde o Senhor tem amigos que o Senhor pode habitar e ali encontrar homens e mulheres que escolhem a boa parte, homens e mulheres que estão diante dos seus pés buscando ouvir a sua voz. É isso que nós queremos, amado da nossa alma. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Gente, boa noite, é um privilégio estar nessa casa, é minha primeira vez no Rio Grande do Sul, e eu estou me sentindo muito honrado. Eu sempre compartilhei com a minha esposa que eu tinha um sonho muito grande de vir para o Rio Grande do Sul, já tive outras oportunidades e nunca deu certo, mas eu sabia que o momento que eu viesse ia ser um momento estratégico da parte de Deus. E Porto Alegre, na verdade, só estava como uma conexão para uma pregação que eu tenho amanhã em Santa Catarina, então a ideia nem era fazer nada no Rio Grande do Sul, nada em Porto Alegre, mas o meu pastor, ele já ministrou aqui, alguns de vocês talvez conheçam, o João.
Ele falou, cara, eu consegui um lugar para você ministrar na casa de alguns amigos e eu estou me sentindo muito privilegiado de estar aqui na minha primeira vez nesse estado, que talvez você não saiba, mas é o estado menos evangelizado da nação brasileira. Eu não sei se você sabe, mas você mora e frequenta uma igreja e talvez você nasceu no estado menos evangelizado do Brasil. E talvez nós olhamos para um campo missionário e falamos, cara, o Amazonas é o lugar menos evangelizado do Brasil. Ou o sertão é um lugar menos evangelizado do Brasil. Ou aonde existe as tribos quilombolas é o lugar menos evangelizado do Brasil. E pasmem, não é. E eu quero gerar nessa noite no teu coração um senso de urgência na pregação do Evangelho. Quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 4. Esse texto e esse capítulo é o capítulo que tem guiado a minha vida já faz algum tempo. E eu oro para que nessa noite essas palavras encontrem no seu coração uma terra fértil para que gere frutos e frutos que permaneçam. Atos capítulo 4, eu vou ler na versão NVI. A Bíblia diz o seguinte: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, repita comigo, sacerdotes, mais uma vez, sacerdotes, repita comigo, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Estavam muito perturbados porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles agarraram Pedro e João e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem, creram, chegando a quase 5.000 o número dos homens que creram. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, repita comigo, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, repita comigo, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridade e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Além disso, como podiam ver que o homem que fora curado estava com eles, nada podiam dizer em contra. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que fizeram com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Contudo, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram que lhe não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores ou em vez de obedecer a Ele, pois nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. Até aqui. Meu irmão, para te contextualizar esse texto, nós estamos em o capítulo 4 de Atos. E
você provavelmente sabe o que aconteceu em Atos capítulo 1, o que acontece em Atos capítulo 2 e o que acontece em Atos capítulo 3. Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, antes de subir ao Pai, Ele fala para eles aguardarem o poder do alto, para que eles pudessem ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A Bíblia diz que esses homens permanecem juntos, unânimes, em busca de um propósito, aguardar a descida do Espírito Santo, que acontece em Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes. Com o Espírito Santo repousando sobre eles como língua de fogo, a Bíblia diz que muitos começam a acreditar que os discípulos estavam bêbados, estavam embriagados. E aí Pedro, em alta voz, se posiciona e começa a pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que naquele dia, em Atos capítulo 2, mais de 3.000 homens se convertem ao Evangelho. Isso em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 3, Pedro e João estão indo para o templo. Na porta do templo tem um paralítico que não andava há muitos anos. E você também lembra que Pedro e João olham para aquele paralítico e falam: nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda. Aquele homem começa a andar, e aí o contexto é capítulo 4 que nós acabamos de ler. Pedro e João é preso por amor ao Evangelho. Pedro e João são presos por terem curado um homem. E quando eles estão diante de talvez um dia de pânico, porque nós precisamos entender que Pedro e João está sendo preso não pelos satanistas, Pedro e João não está sendo preso pelos umbandistas, Pedro e João não está sendo preso pelos ateístas, Pedro e João está sendo preso pelos sumos sacerdotes e líderes religiosos. E aí Pedro e João, que tinham acabado de ver o seu mestre Jesus, não só ser preso, mas ser crucificado por esses homens. Imagina a cabeça desses homens. A qualquer momento nós podemos morrer. A qualquer momento pode terminar a nossa vida. Então, meu irmão, entenda que Pedro e João não foram para a prisão, tipo, é só uma noite que a gente vai passar aqui. Talvez Pedro e João estavam pensando, talvez hoje é a última noite das nossas vidas. E aí, quando os líderes religiosos os pressionam a não pregar mais o Evangelho, a resposta de Pedro e João deve ser a nossa resposta diante de um mundo que já está perdido, que é: nós não vamos deixar de falar do que nós temos visto e do que nós temos ouvido. Mas a minha pergunta para mim e para você nessa noite é: o que você tem ouvido da parte de Deus? O que você tem visto da parte de Deus? Sabe por que talvez o Rio Grande do Sul é o estado menos evangelizado do Brasil? Porque talvez ainda faltam homens e mulheres que veem e ouvem a voz de Deus. Talvez está faltando homens e mulheres que contemplam a beleza de quem Cristo é e ouvem a voz dele, porque quem ouve a voz de Cristo e quem vê a glória de Cristo não consegue mais se calar. E a mensagem do Evangelho, ao longo da história da igreja, são homens e mulheres que foram impactados com a presença do Senhor Jesus, e fizeram com que eles não permanecessem da mesma forma. Será que nós, como igreja brasileira, temos visto e ouvido algo da parte de Deus? Ou nós temos focado em ouvir e ver aquilo que os homens têm para nos oferecer do que Deus? Para onde nós, como igreja brasileira, temos caminhado? Porque quando nós olhamos as estatísticas, nós vemos uma nação majoritariamente cristã. Nós abrimos o IBGE, se você abrir o seu Google agora e pesquisar o número de cristãos nos últimos 10 anos, talvez seria motivo para nós nos alegrarmos. Por quê? Porque o cristão tem crescido todo ano no Brasil. Mas sabe por que nós não devemos nos alegrar? Porque a corrupção continua a mesma coisa, a segurança continua a mesma coisa, a educação continua a mesma coisa. Então, resumindo, nós estamos com homens e mulheres inflando a igreja, mas homens e mulheres que talvez nunca viram e nunca ouviram nada da parte de Deus. E isso precisa confrontar o nosso coração.
Porque o mesmo Pedro, que agora está disposto a morrer pelo Evangelho, é o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. O que mudou na cabeça de Pedro? O que fez com que Pedro agora se posicionasse diante da morte e não negasse mais o seu mestre? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus ressurreto se apresentou para os seus discípulos. E meu irmão, agora que Pedro viu o seu mestre que tinha sido morto, diante dele ressurreto, a mensagem do Evangelho não pode mais ser parada. Mesmo que isso custe a sua própria vida. E aí nós temos uma geração que entra na faculdade e não tem coragem de compartilhar a mensagem do Evangelho, porque o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim se eu falar de Jesus no meu trabalho? Eu vou ser demitido. O que vão pensar de mim se eu falar de Jesus dentro da minha família, sendo que as pessoas me conhecem? E aí nós vamos colocando empecilhos na mensagem do Evangelho, e quando nós olhamos para a nossa vida, nós não conseguimos lembrar qual foi a última vez que alguém ouviu o Evangelho da nossa boca. Se você pudesse refletir nessa noite, qual foi a última vez que alguém ouviu a mensagem do Evangelho através de você? Eu espero que esse silêncio não seja um silêncio de peso, mas seja um silêncio de reflexão. Porque quando nós olhamos para a história da igreja, nós não podemos olhar para a nossa vida e acreditar que nós vamos viver um evangelho com entrega menor do que aqueles que viveram antes de nós. Hoje, quando eu entrei aqui na igreja de vocês, eu até falei para o pastor Marco, a igreja Assembleia de Deus carrega muita história. Rua Azusa, avivamento da Rua Azusa. 2 homens saem de um avivamento, cheios da presença de Deus, entendendo que eles não podiam mais deixar de falar aquilo que viram e daquilo que ouviram. Vêm para o Brasil, em Belém do Pará, e começam a plantar a primeira Assembleia de Deus. O que nós estamos fazendo com o legado desses homens? O que nós estamos fazendo com o legado de homens que morreram por amor ao Evangelho? Pedro foi, segundo a história, morto de cabeça para baixo. Muitos discípulos foram decapitados, como Paulo. Muitos discípulos foram arrastados vivos. E aí agora nós queremos viver um evangelho que satisfaça o meu próprio ego. Ei, Jesus, eu estou aqui no culto, eu quero a minha bênção. Será que esse é o evangelho de Jesus? Ou o evangelho de Jesus é o evangelho que confronta, como Paulo indo para Damasco, e quando ele se depara com a glória de Deus, ele não consegue mais ser o mesmo. E agora Paulo começa a rodar, plantando igreja e levando o Evangelho de Jesus, ao ponto de morrer por amor a esse Evangelho. Meu irmão, qual é o Evangelho que nós temos vivido? Porque não tem 2 caminhos. Ou nós vamos viver um evangelho de entrega, ou nós vamos viver um evangelho de compartilhar as boas novas, ou nós vamos viver um evangelho apático, ou nós vamos viver um evangelho que vai tentar satisfazer o que você quer, mas meu irmão, esse não é o evangelho, e em algum momento você vai se frustrar com isso, e você vai abandonar a fé. Mas eu oro para que nessa noite, ou durante esse tempo, porque eu creio que vocês já estão sendo ministrados sobre isso, vocês possam ser impactados com a mensagem do Evangelho, ao ponto de Gravataí não conseguir mais ser a mesma. Não porque nós somos bons, não porque nós somos o alecrim dourado de Jesus e vamos transformar a cidade, mas porque a mensagem que há em nós, ela é viva para transformar o pecador, como foi falado aqui, nos arrancar das trevas e nos transportar para a sua maravilhosa luz. Esse é o Evangelho de Jesus. Meu irmão, em 2020, eu estava dentro de uma balada com uma maconha na minha mão. E talvez você olhe e fale, caraca, 2020, sim, menos de 6 anos atrás. E eu lembro, isso faz parte um pouco do meu testemunho, e eu lembro que naquela noite, com um menino que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu nunca tinha conversado na minha vida, aquele menino olha para mim e fala assim, cara, não importa onde você estiver, o amor dele sempre vai te alcançar. E eu lembro que eu voltei para minha casa em crise falando, mano, que amor é esse? Não sei você, mas eu por muito tempo medi o amor de Deus por aquilo que eu podia dar para ele.
Então, na minha cabeça, Jesus, eu estou fora dos teus caminhos. Jesus, eu não estou frequentando uma igreja, não tem como o Senhor me amar. Pelo contrário, o Senhor deve estar me odiando. E aí vem um cara mais drogado que eu e vem falar que eu sou amado e que esse amor vai me alcançar. Eu entrei no meu quarto e falei assim, Jesus, se o Senhor me ama dessa forma, fala comigo. E aí eu fiz o que muitos cristãos às vezes fazem. Talvez você já tenha feito isso. Pega a tua Bíblia. Se tu não fez, faça um dia. Pega a tua Bíblia, fala, Deus, fala comigo. E abre, e bota o dedo. E meu irmão, não adianta falar assim, não, isso aqui não é para mim. Mula de Balaão! Não. E naquele dia, eu abri e coloquei o dedo em Romanos 8, capítulo 38 e 39. Porque estou certo de que nem a vida e nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem principados ou potestades, nem o presente ou o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu lembro que eu saí daquele quarto e eu falei, Jesus, eu quero viver esse amor. Isso foi em outubro de 2020. Em junho, julho de 2021, o Senhor me chama para a missão em tempo integral. Compartilhei isso hoje à tarde. Eu trabalhava num trabalho, meu irmão, que eu ganhava muito bem. Eu morava sozinho, já estava com uma vida estável, fazendo faculdade na Federal do Paraná. E aí o Senhor me pede todas as minhas coisas. E aí eu entrego. Está aqui, Jesus, meu trabalho. Está aqui minha faculdade. E ali começa a minha vida missionária. E meu irmão, entenda que não existe uma diferença entre eu e você. Talvez você olhe e fale, cara, o que ele entendeu que eu não entendi? Nada, é só o Evangelho exposto diante de nós. Porque o Evangelho exposto diante de nós nos faz ver que nós encontramos um tesouro, que se precisar vender tudo, eu vendo tudo, meu irmão. Porque eu encontrei agora aquilo que é bem mais precioso do que qualquer coisa. E aí quando eu entendo que eu encontro Jesus, é como Charles Spurgeon fala, cara, nós somos como mendigos que encontramos o pão, e agora estamos anunciando para outros mendigos aonde eles também podem encontrar o pão. Você entende que alguém que encontrou algo precioso e não consegue mais se calar? Porque Jesus é bom demais para ser guardado, é isso que Pedro e João, em outras, vamos colocar numa parábola, está falando. Meu irmão, líderes religiosos, Jesus é bom demais para eu ficar quieto. Vocês podem me prender, vocês podem me matar, vocês podem me torturar, mas Jesus é bom demais para eu ficar quieto. Jesus é bom demais para que Ele fique só para mim. Mas irmãos, é isso que nós temos visto na nossa geração. Uma geração que encontrou o bom tesouro, que encontrou o que é mais precioso e fala, salvação individual, eu vou ficar aqui com a minha salvação e que se exploda o mundo. Não! Não, porque tem gente na tua faculdade que está perdendo a vida. E se nós tivéssemos a consciência de quem Cristo de fato é, nós não permitiríamos isso. Eu estou lendo um livro, inclusive eu trouxe aí, se você quiser, não sei se eu posso deixar exposto ali, pastor. O nome do livro é Por que Tarde o Pleno Avivamento. Talvez você já tenha lido, ou se você não leu, super recomendo. E uma das partes desse livro fala assim, às vezes nós somos tão úteis para a terra, que nós nos tornamos inúteis para o reino de Deus. Às vezes nossa vida está tão nessa vida dessa terra, que nós não temos utilidade nenhuma para o reino de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor não quer homens cheios de si, o Senhor quer homens vazios de si, cheios dele. Por que eu não prego o Evangelho? Porque eu estou ligando muito para a minha reputação. Por que eu não falo de Jesus na minha faculdade? Porque eu estou ligando muito mais para mim do que para o reino de Deus. Por que eu não saio orando pelos enfermos, libertando os cativos? Porque talvez eu estou tão cheio de mim que eu não consigo manifestar as obras do reino de Deus. Eu lembro um dia que eu estava dentro do ônibus, eu sempre conto esse testemunho. E eu lembro que eu estava com meu fone de ouvido. Quantos aqui pegam um ônibus ouvindo adoração, F-Hop? Você está aqui, eu estava no ônibus aqui adorando o Senhor. E aí eu lembro que tinham 4 meninas sentadas assim no banco. E eu lembro que as meninas começaram a abrir a janela e elas começaram a abanar uma das meninas.
E eu vi que estava um movimento diferente ali dentro do ônibus, eu abaixei meu volume para ver o que estava acontecendo. E aí o Senhor falou dentro do meu coração, ora por ela. E eu falei, sai diabo, não vou orar. É o inimigo querendo me envergonhar dentro desse ônibus. Não vou orar, Jesus. E o Senhor ora, eu falei, não vou, estou aqui, Senhor, estou te adorando com o meu fone de ouvido, Jesus. E o Senhor ora por ela. E eu falei, meu Deus, eu vou orar. Aí eu olhei para aquela menina e falei, moça, posso orar por você? O ônibus inteiro olhou para mim. Falei, agora, meu irmão, agora já foi. Orei por aquela menina e eu falei, Deus, agora é contigo, porque eu já fiz a minha parte, não me envergonha, agora cura essa menina aqui. E a menina ainda muito mal. E aí uma das meninas levantou e falou assim, moço, ela está com uma crise de ansiedade, conversa com ela. Aí eu sentei no banco, comecei a conversar com aquela menina. E aí eu comecei a trazer, segundo a Pedro, lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E comecei a ministrar a vida daquela menina. Aquela menina olha para mim e fala assim, meu Deus, eu estou desviada há muito tempo, eu conheço Jesus. E eu orei mais uma vez por ela. Chegou o ponto, eu desci e passou. Eu falei, cara, amém, eu fiz a minha parte, Jesus. Uma semana ou 2 semanas depois, eu fui ministrar numa vigília. E tinha muitas pessoas naquela vigília, e acaba a ministração, eu desço, e eu estava conversando com um grupo de pessoas, e eu lembro nitidamente, uma menina chegando até mim, falando assim, oi Mateus, tudo bem? E eu fiquei olhando para aquela menina, cara, eu lembro dela, de algum lugar dela. Eu sou a menina do ônibus, se lembra? Eu falei, lembro dela. Eu voltei para Jesus. Meu irmão, talvez você não entendeu, vou falar de novo. Ela olhou para mim e falou assim, eu voltei para Jesus. E naquele dia, eu tive um senso, cara, não foi porque eu ministrei a vida dela. Talvez já tinha outras pessoas ministrando a vida dela há muito tempo. Eu só fui talvez uma pecinha naquilo que Jesus já estava fazendo. Mas meu irmão, sabe o que é ter o privilégio de você participar daquilo que Jesus está fazendo na vida do outro? É isso. Eu tenho uma convicção que o Senhor vai alcançar quem Ele quer alcançar, mas Ele nos convida a participar daquilo que Ele está fazendo, sabe? Jesus olha e fala assim, cara, eu quero alcançar o teu amigo da faculdade, e talvez você fale, eu não vou falar de Jesus para ele. Tudo bem, Jesus vai levantar, a Bíblia diz, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Talvez, como comigo foi, Deus vai ter que usar alguém mais drogado para falar da mensagem do Evangelho, mas Deus vai usar alguém. Mas, quando nós olhamos e falamos, nós temos o privilégio de participar do que Jesus está fazendo em Gravataí, no Rio Grande do Sul, meu irmão, gratificante. Porque agora Jesus pega pecadores e insere no plano de salvação para alcançar outros pecadores. Entende isso? E é isso que, ao longo da história, nós vemos homens e mulheres que foram encontrados por Jesus e não conseguem se calar. João capítulo 4, você lembra o contexto? Jesus está diante de um poço e chega uma mulher samaritana. Mulher samaritana começa um diálogo com Jesus. Nesse diálogo, ela começa a ver Jesus apenas como um judeu, e no meio do diálogo ela, eu acho que talvez esse homem possa ser um dos profetas, um profeta, algo assim, e ela começa a questionar sobre a adoração, onde nós devemos adorar. E no fim, você lembra, essa mulher lança o cântaro dela, que era o que ela foi fazer, buscar água. Mas agora ela encontrou algo mais precioso que a água que ela foi buscar. Ela lança fora o cântaro, ela sai correndo para Samaria. E a Bíblia diz no final de João capítulo 4, muitos samaritanos passaram a crer em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Meu irmão, uma mulher que estava no 6º marido e o atual nem era dela. E aí está eu e você, 30 anos, 20 anos, 15 anos de igreja, e ninguém ouviu da mensagem do Evangelho através de nós. Talvez Deus vai ter que usar novas mulheres samaritanas. Porque não é sobre o tempo de igreja que nós temos, não é sobre o tempo de batismo que eu tenho, não é sobre quantas ceias eu tomei, não é sobre quantos louvores eu sei cantar, mas é sobre o quanto a mensagem do Evangelho está viva dentro de mim e de você. Será que Gravataí, hoje, clamando por Jesus, encontraria filhos e filhas dispostos a saciar a fome e a sede dessa galera? Sabe, meu irmão, eu tenho falado isso com a galera que eu caminho. As pessoas só vivem numa ilusão.
Porque não tem homens e mulheres dispostos a pregar o evangelho para elas. Talvez você já tenha ouvido essa frase muito clichê: existe um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. Mas todo homem, toda mulher carrega um vazio dentro de si. Muitos tentam preencher esse vazio com a pornografia. Muitos tentam preencher esse vazio com as drogas. Muitos tentam preencher esse vazio com coisas do mundo. Muitos tentam preencher esse vazio com fama, poder, status, dinheiro. E aí vem um filho de Deus e uma filha de Deus e fala assim: cara, eu tenho um tesouro muito melhor do que esse. A mensagem do evangelho, ela precisa não só transformar a nossa vida, mas nós precisamos conduzir essa mensagem para que transforme a vida de outros. Tem uma história que eu amo sobre um dos maiores movimentos dos primeiros séculos, chamados moravianos. E tem uma história muito famosa dos moravianos, de 2 homens, morávios, missionários, que ouviram sobre uma ilha no norte da Índia, se eu não me engano, aonde essa ilha o dono dessa ilha era um ateu, e lá tinha muitos escravos. E esses missionários morávios entram em contato com o dono dessa ilha, e eles pedem se podem ir até essa ilha pregar a mensagem do evangelho. E a resposta desse dono da ilha, um ateu, é: nenhum missionário poderá entrar aqui para compartilhar qualquer coisa sobre Jesus. E sabe, meu irmão, talvez isso seria o suficiente para que eu e você desistíssemos de pregar o evangelho. Talvez eu e você olharíamos uns para os outros e falaríamos: a gente tentou, né? A gente entrou em contato, a gente fez o nosso máximo para pregar o evangelho lá, mas esses morávios decidem tomar a decisão mais difícil da vida deles, que é: nós nos venderemos como escravos para pregar o evangelho dentro dessa ilha. A história conta que esses homens são vendidos, o dinheiro da venda paga a ida deles até a ilha, e quando eles estavam no barco indo para essa ilha, no cais, os amigos se despedindo desses 2 missionários morávios, a história conta que esses 2 moravianos dentro do barco levantam os braços e proclama que o cordeiro que foi imolado seja digno de receber a recompensa do seu sacrifício. Sabe, meu irmão, gastar uma vida para Jesus é nós olharmos para Jesus e falar: o Senhor é digno da recompensa do sacrifício que o Senhor pagou. A nossa vida, ela precisa ser depositada ao altar de Jesus, porque Ele é digno. E não porque ser cristão está na moda, não porque ser cristão é cool, não porque ser cristão é estilo, não, porque ele é digno, meu irmão. Porque a hora que o evangelho não ser mais estilo, a hora que o evangelho não ser mais legal, não ser mais instagramável, quem permanecerá com a mensagem viva do evangelho? Quem permanecerá? Diante de uma sociedade que está corrompida, quem permanecerá? Pregando o evangelho, como Paulo exorta Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, ei Timóteo, pregue o evangelho, esteja preparado em tempo e fora de tempo. Sabe por quê? Porque haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas buscarão para si mestres que falam aquilo que eles querem ouvir. Sabe por que eu e você devemos pregar o evangelho? Porque tem muitos pregando um falso evangelho. Como o João pregou esses dias lá na Meta, um sabor evangelho, que não é evangelho. E muitos de nós estamos vivendo um sabor evangelho. Muitos de nós estamos nos parecendo como crente, usamos camisetas estilosas de crente, frequentamos um culto massa de crente, colocamos na bio do Instagram, cristão. Mas talvez nós só somos, como esse meme, um sabor cristão e não cristão. Porque um cristão de verdade não consegue deixar de falar daquilo que um dia viu e daquilo que um dia ouviu da parte de Deus. Talvez é muito escandaloso para nós ver que esses homens morreram por amor ao evangelho. Talvez é muito distante de nós saber que esses homens
deram seu sangue por amor ao Evangelho. Mas é só porque eles ouviram algo da parte de Deus, que não tinha mais como desouvir. O que você tem ouvido da parte de Deus? Se eu te perguntasse nessa noite, qual que é a mensagem que você carrega? O que você falaria para mim? Mateus, eu carrego a mensagem de salvação, porque Jesus me encontrou um dia, eu estava perdido, na depressão, na ansiedade, e Ele salvou a minha vida. Nós precisamos ser impactados com essa mensagem, ao ponto de ela ser tudo que nós temos. E se ela não é tudo que você tem, se ela não é tudo que eu tenho, nós precisamos rever o nosso Evangelho. Nós precisamos rever o nosso Evangelho. Para que o Rio Grande do Sul não seja mais o estado menos evangelizado, mas seja o estado que mais evangeliza. E eu oro para que o Senhor levante no Rio Grande do Sul homens e mulheres que vão transformar e impactar a nação do Brasil. Eu oro para que o Rio Grande do Sul não seja mais visto como o lugar que mais tem terreiro de umbanda, mas seja o lugar onde tem mais homens e mulheres pregando o Evangelho. Eis-nos aqui. Envia-nos. Quem está disposto? Jesus, eis-nos aqui, envia-nos. Envia-nos. Não para onde nós queremos, Jesus, mas para cumprir a boa obra que o Senhor começou. Meu irmão, eu oro para que nessa noite, eu e você possamos ter um momento de buscar ouvir a voz de Deus. Sabe, tem um certo dia que Jacó, no vale de Jaboque, a Bíblia diz que ele luta com o Senhor. Ele vê o Senhor. Ele luta com o Senhor. E Jacó, a partir do dia que viu o Senhor, não foi mais o mesmo. A Bíblia diz que Jacó, que era um enganador, se torna Israel, povo escolhido de Deus, porque agora ele tinha visto o Senhor. Ele tinha encontrado o Senhor. E eu oro para que nessa noite, eu e você possamos ter um encontro real com Jesus, ao ponto de que nós vamos ter uma mensagem viva dentro de nós, ao ponto de que a hora que nós saímos daqui de dentro, nós possamos olhar e falar assim: ei, eu não posso deixar de falar do que eu vi naquela noite lá no Summer Night. Ei, eu não posso deixar de falar daquilo que eu ouvi da parte de Deus, porque é muito vivo dentro de mim. Ah, mas você vai ser excluído do grupo da faculdade. Meu irmão, que se exploda a faculdade. Eu quero a presença de Deus. Porque, meu irmão, a presença de Deus e cumprir aquilo que Ele nos chamou vale mais do que tudo. Vale mais do que tudo. E essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: homens e mulheres que não eram nada, pecadores, separados de Deus, como Paulo fala em Romanos, mas que um dia foram encontrados por essa graça, e agora não são mais os mesmos. Agora foram inseridos em um corpo, como foi falado aqui, e esse corpo se movimenta. Esse corpo se movimenta. Se movimenta para ir aonde Jesus ia, em busca daquele que estava perdido. Sabe, meu irmão, para finalizar, faz 3 anos que nós temos liderado um movimento lá em Curitiba, e esse movimento ele surgiu com evangelismo de balada e culto nas praças. E ao longo desses 3 anos, nós tivemos algumas experiências de encontrar pessoas e de ver pessoas sendo encontradas por Jesus. Eu sempre brinquei que eu talvez nunca vou saber o que, talvez não, eu não vou saber o que é ganhar um Grammy, o que é ganhar um Oscar, o que é ganhar um prêmio Nobel. Mas sabe, meu irmão, eu sei o que é olhar nos olhos de alguém que estava perdido e ser encontrado por Jesus. Eu sei o que é olhar nos olhos de uma menina que ia perder a sua virgindade naquela noite e ser encontrada por Jesus e voltar para sua casa.
Eu sei o que é encontrar homens e mulheres que estavam gastando as suas vidas dentro de um lugar para usar drogas e viver para si, serem encontradas por Jesus e não serem mais a mesma. Sabe, um dos líderes do nosso movimento hoje é o Léo. O Léo é casado com a Gabi, e o Léo encontrou Jesus no dia que ele foi para a tabacaria, e ele sai da tabacaria, e ele olha a igreja do outro lado da rua, que a nossa igreja era numa rua de balada. E aquele menino entra dentro daquela igreja, e ele nunca mais foi o mesmo, porque ele foi encontrado por Jesus. Nessa noite eu creio que o Senhor vai nos levantar, ou para buscar a ovelha que se perdeu. E talvez se você fechar os seus olhos, você vai lembrar de alguém. Do seu primo, da sua prima, do seu amigo, da sua amiga, do seu pai, da sua mãe, do seu tio. Sempre tem alguém que está clamando por Jesus. Sempre tem alguém que está clamando pelo pão que você encontrou. E o que nós vamos fazer com esse pão? Eu lembro que, nessa história que eu te contei do ônibus, enquanto eu debatia com o Senhor de, Deus, eu não quero pregar o evangelho para essa menina, eu não quero orar por ela. O Senhor me lembrou de um culto que eu estava pregando, e eu citei a frase, que agora há pouco eu citei, do Charles Spurgeon. Nós somos como mendigos que encontramos o pão, e agora estamos anunciando para outros mendigos onde eles também podem encontrar o pão. Mas quando o Senhor me lembrou dessa pregação, não foi falado dessa forma. Eu lembro que eu falei com muita fúria, com muita vontade. Ei, nós somos como mendigos que encontramos o pão e estamos anunciando para outros mendigos aonde eles também podem encontrar o pão. E aí o Senhor me lembrou nitidamente, deu gritando essa frase. E o Senhor falou, você vai negar o pão? E nessa noite talvez o Senhor está falando para mim e para você, você ainda vai negar o pão? Você ainda vai deixar com que o pão mofe dentro do seu bolso, enquanto tem pessoas clamando pelo pão que mata a fome. É por isso que Pedro e João, diante da morte, diante do presídio, diante, muitas vezes, do mal e da maldade, eles olham e falam, o que convém a nós? Obedecer aos homens, ou obedecer a Deus. Nós não podemos deixar de falar daquilo que um dia nós vimos e daquilo que um dia nós ouvimos. É muito mais forte do que nós. Podem até tentar, mas nós não vamos parar. E é por isso que 2000 anos depois, eu e você estamos aqui, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, falando da mensagem do Evangelho, porque esses homens não se calaram. Meu irmão, não deixe com que a mensagem do Evangelho pare em você agora. Passou por muitos homens que foram morrendo e se entregando por amor ao Evangelho, ao longo da história da igreja. E aí chegou até você, 2026, nessa noite, o que você vai fazer? Você vai entrar nessa história e falar, Jesus, eu quero ser o Pedro da minha geração. Eu quero ser João da minha geração, eu quero ser Paulo da minha geração, eu quero ser John Wesley da minha geração, eu quero ser Charles Spurgeon da minha geração, eu quero ser George Whitefield da minha geração, eu quero ser Aimee McPherson, que morreu na Amazônia brasileira pregando o Evangelho, ou nós vamos ser apenas participantes, apenas pessoas que estão acompanhando e vendo o que Jesus está fazendo. Meu irmão, eu não quero ver, eu quero participar. Eu quero participar. Eu quero que você se coloque de pé. Nessa noite eu quero encorajar algumas pessoas a fazerem a mesma oração que eu fiz alguns anos atrás. Eu lembro de um dia que eu estava na casa da minha mãe, pastor, e eu fui no mercado, e no caminho da casa da minha mãe para o mercado, eu comecei a orar ao Senhor. E eu lembro que no meio do caminho eu fui tomado pelo Espírito de Deus, e eu comecei a chorar compulsivamente na rua. E eu lembro que enquanto eu chorava, uma oração saiu da minha boca, que era, Jesus, se o Senhor não me incluir naquilo que o Senhor está fazendo na minha geração, pode me levar. Meu irmão, talvez eu não oraria isso hoje, mas eu já orei.
Eu oro para que nessa noite eu e você possamos olhar como Pedro e João e falar assim: cara, se não for para participar naquilo que Jesus está fazendo em Gravataí, no Rio Grande do Sul, no Brasil, não tem sentido eu viver. Não tem sentido eu viver se não for para acompanhar e ser inserido naquilo que é eterno. E nessa noite eu quero encorajar você, homem e mulher, adolescente, jovem, adulto, que fala: Mateus, eu quero ser inserido na obra daquilo que Jesus está fazendo, mesmo que isso custe tudo que eu tenho, porque agora eu encontrei um bom tesouro, Mateus, e se eu encontrei um bom tesouro, ele é digno da minha vida. Se eu encontrei um bom tesouro, ele é digno das minhas finanças. Se eu encontrei um bom tesouro, ele é digno dos meus sonhos, ele é digno da minha faculdade, ele é digno do meu trabalho, ele é digno daquilo que eu estou fazendo. Espírito de Deus, eu oro para que o Senhor toque os corações nessa noite. Eu oro para que o Senhor vá aonde a palavra humana não consegue ir e nos convença a participar daquilo que o Senhor está fazendo. Meu irmão, se você quer participar daquilo que Jesus está fazendo na tua cidade, no teu bairro, no teu estado, na tua nação, eu quero que você saia do teu lugar. Mas assim, eu não quero que você saia do teu lugar pela emoção ou pelo arrepio do louvor. Eu quero que você saia do teu lugar se você entendeu que você precisa participar do que Jesus está fazendo.